os núcleos fiquem, os coordenadores diocesanos fiquem. Amém. Então nós vamos levantar, vamos impor as nossas mãos, já dando sequência a esse momento, sobre a Marisete, que irá ministrar para nós mais esse ensino. Nós clamamos a graça do Espírito Santo sobre Marisete nesse momento, que a força do alto agora venha sobre ela. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que venha sobre a Marisete. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com essa força do alto, Senhor. O Senhor que habita no ser dela. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por Ti nesse momento, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, dando serenidade a todo esse momento, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. E tudo isso nós entregamos por intercessão, para a intercessão da Mãe Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos desvendar agora o processo formativo da renovação carismática católica. Porque às vezes a gente fica olhando, falar, a gente acha complicado e nos fechamos a essa grande graça que o Senhor está dando para nós no Brasil. Então o Senhor tem mostrado o que Ele quer que nós façamos. E Ele tem nos orientado, Ele tem nos conduzido. E a palavra do Senhor para esse momento, em que nós meditamos sobre a importância da formação, do processo formativo da RCC Brasil, na palavra em Oséias 4:6, diz assim: porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Já que esqueceste a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nós precisamos amar tudo aquilo que vem em prol da nossa formação. Porque o Senhor, Ele quer formar um povo novo, um povo de Deus, um povo dele nessa terra. E nós, muitas vezes, pelos nossos traumas escolares, por todas as palavras difíceis que nós escutamos, essa menina não aprende, esse menino é burro, nós rejeitamos profundamente estudar, aprofundar. Nós achamos que já chegamos aonde deveríamos chegar. Mas a grandeza de Deus é tão grande, e Deus tem tanto para nos ensinar, que nós precisamos amar tudo isso e saber que Deus quer usar tudo isso para o crescimento do reino dele aqui na terra. E Deus te trouxe aqui, meu irmão e minha irmã, para que você seja embaixador dele, lá na sua diocese, lá no seu grupo de oração. Você é constituído por Deus nessa tarde, embaixador da formação do Espírito para a renovação carismática do Brasil. A formação só vai chegar na sua cidade se você disser sim a ela. Se você se fechar, se você não aceitar, o seu povo, o povo do seu grupo de oração, vai se perder por falta de conhecimento. Então é uma missão árdua para nós. Então nós precisamos estar diante do Senhor e pedir para Ele: cura-me, Senhor. Cura-me de toda dificuldade, de toda inferioridade, de toda falta de estudo. Cura-me, Senhor, eu quero. Eu preciso que o Senhor me use para essa missão.
E tudo em Deus somos capazes. Não é o outro que é capaz. A renovação é feita de povo, de pessoas leigas. Então, o Senhor não te dá aquilo que você não é capaz de fazer. Então, é para você que o Senhor está falando agora. E a palavra ainda diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13 a 16. O Senhor fala assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 a 16. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti. Nós não podemos ser negligentes à frente de um povo, porque nós vamos responder por esse povo. E que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos e te constituiu coordenador. Meu irmão, isso não é brincadeira. É uma graça de estado que o Senhor te deu como coordenador. Você é ungido pelo Senhor. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. De tal modo que as pessoas, ao olharem, quando passar os seus 2, 4 anos de mandato, as pessoas olharem e falar: como o Senhor agiu no meio desse povo, como o Senhor formou esse povo. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, vamos investir na formação? Vamos mesmo? Somos capazes. Você é capaz. Eu sou capaz. Nós somos capazes. E a renovação carismática católica do Brasil terá uma face nova, um rosto novo de um povo formado para o Senhor. Não é isso que vai acontecer? Amém. Vocês estão meio assim, mas pode ter certeza que até o final dessa palavra, o Espírito Santo te convenceu. O que é formação? É dar forma. É entrar na forma de Deus. E a palavra nos diz em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, a palavra nos diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Você tem os dons, mas você precisa se aprofundar nos dons que você tem, para dar mais fruto, para crescer mais, para que a graça de Deus aconteça de maneira rápida no meio de nós. Sabeis que quando erais pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro: ninguém falando sob a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu proclamei uma outra palavra, eu vou voltar lá na palavra que eu quero. É porque eu estou com a Bíblia dos outros, viu gente? A minha sumiu hoje. É Romanos 12, fala assim: eu vos exorto, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. E no vosso corpo está a sua mente. No seu corpo está a sua intelectualidade. Então, a oferecer a sua capacidade intelectual,
Ai, Marisete, mas eu não tenho muita inteligência. Mas o Espírito Santo dará a inteligência do alto para que você execute essa missão. O Senhor está te constituindo. Não vos conformeis com este mundo. Não fique na forma de que eu sou incapaz, de que eu não preciso disso, agora é só rezar. Não conformeis com isso que o mundo colocou em você, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então a palavra de Deus para nós é que essa formação que Ele quer fazer em nós, Ele quer primeiro fazer na nossa vida. Porque essa formação, ela põe em ordem, ela orienta a nossa caminhada interior e exterior. A formação, ela forja consciências autenticamente cristãs. Ela leva o povo de Deus ao amadurecimento e ao aprofundamento da fé. Ela apresenta o caráter de Cristo e leva cada um de nós a reproduzi-lo no nosso grupo de oração, na nossa diocese, no nosso estado. A formação, ela tira de todos nós a cegueira espiritual. Ela gera descobertas e redescobertas. A formação, ela cura, ela te liberta. Ela faz acontecer dentro de você uma parresia. Ela gera dentro de você uma coragem, um destemor, uma ousadia. Ela faz com que tudo aqueles temas que a pessoa te dá para você pregar, ou aquele tema que a pessoa te dá para você orar por cura e libertação, ela te dá a certeza, tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor, se Ele te dá uma ordem, Ele te capacita. E Ele te capacita por meio da formação. Então nunca vá para uma missão para formar o povo de Deus sem aprofundar-se, sem estudar. O Espírito Santo, ele recorda aquilo que você estuda. Então é importante que sempre que você vai fazer uma pregação, por mais acostumado que você esteja com aquele tema, estude. Veja o que o Senhor quer falar para aquele povo. Não fique guardando os ensinos. E se dá um tema que você já deu o ensino, você vai lá buscar no seu arquivo aquele tema e vai falar daquele jeito. Porque cada pessoa que o Senhor coloca na nossa frente, ela tem uma história única. E eu não posso dar para o povo do Recife o mesmo que eu levei para o povo de Fortaleza. Eu preciso todo dia estar em sintonia com o meu Senhor. O que esse povo precisa? E quando o Senhor fala no meu coração que o povo precisa, eu preciso estudar, me preparar para levar alimento sólido para o povo de Deus. Nós estamos dando só leite. É por isso que a renovação carismática católica ainda não se amadureceu. Então nós precisamos dar alimento sólido. Por isso nós precisamos de capacitação para a missão. Dentro da nossa identidade, renovação carismática católica. É necessário, irmãos e irmãs, nós preparar-nos para a missão que o Senhor nos constitui. Formação é gesto de promoção humana. É obra de misericórdia espiritual. Porque eu vou levar para os meus irmãos, aonde sou convidado, eu vou levar alimento sólido para esse irmão. E a comissão de formação, preocupada com esse alimento sólido, todos os anos, de 2 anos para cá, quando o Senhor nos dá os temas dos congressos, agora foi congressos diocesano, nós paramos para escutar, estudar e preparar para vocês com todo carinho o ensino dentro daquele tema.
e mandar para vocês. Não é porque os outros não sabem, mas é o que o Espírito Santo quer, como Ele quer alimentar o povo dele em cada diocese, em cada grupo de oração. E nós encaminhamos para vocês tudo isso para que você possa multiplicar, para que tenhamos uma linguagem de unidade pelo Brasil afora. Então é importante, você, coordenador diocesano, você vai receber os temas desenvolvidos, me dá o livro aqui, os temas desenvolvidos para que você possa convidar o pregador que vai para pregar o congresso diocesano, você possa oferecer subsídios para ele. Olha que nós vamos trabalhar dentro dessa linha. É isso que o Senhor está falando para nós no Brasil. Dentro daquilo que Beatriz falou. E nós lançamos todos os anos do ano passado para cá o livro tema, que nós desenvolvemos as pregações, tudo aquilo que nós precisamos trabalhar dentro da temática do ano. Então você coordenador de grupo, você precisa conhecer e aprofundar e nos ajudar cada dia mais. Então o objetivo da formação, desvendar a pessoa de Cristo e conduzir ao seu encontro. Conduzir o povo ao discipulado com perseverança. Gerar fruto de conversão. O que está acontecendo no nosso meio? Por que não estamos vendo pessoas batizadas no Espírito? Porque não estamos vendo fruto de conversão, de mudança de vida. Antigamente, a gente mudava e nos tornávamos radicais. E nós agora, muitas vezes, estamos conforme aquilo que o mundo prega para nós. E é importante levar as pessoas a essa ascese espiritual e a maturidade da fé. Nós precisamos alicerçar e aprofundar a prática dos carismas. Não é ficar mandando para o fulano, para o ciclano. Nós temos que ensinar nosso povo a exercitar os carismas. Nós precisamos dar a conhecer e levar a assumir a identidade da renovação. Porque quando você for proibido a orar em línguas, exercitar a sua espiritualidade, você está preparado para explicar por que você ora em línguas. E você já não fica com medo das proibições, pensando que vai ser um maldito se não obedecer aquelas proibições. Nós precisamos saber por que somos carismáticos. Nós precisamos saber por que oramos em línguas. Nós precisamos saber por que nós impomos as mãos nas pessoas e vem uma palavra, e aquela palavra revela graça dentro daquela vida, e o Senhor nos dá também o tratamento que é o dom da sabedoria. Então nós precisamos entender essa riqueza da renovação carismática. Por isso que nossos grupos estão se transformando em grupo de reza e não em grupos carismáticos. Então, uma das coisas importantes, meu irmão e minha irmã, a formação não enquadra o Espírito Santo. Ela libera uma fonte bloqueada dentro de você. Você vai ser um grande formador se você se abre e deixa esse bloqueio acabar. O movimento de abertura à ação do Espírito e de entrega a Ele é diretamente proporcional ao conhecimento da fé e da doutrina. À medida que você vai se aprofundando, você vai adquirindo maior liberdade no Espírito. Até a sua oração pessoal melhora à medida que você caminha na formação. O conhecimento dos conteúdos de fé é essencial para se dar o próprio assentimento, isto é, para aderir plenamente com a inteligência e a vontade a quanto é proposto pela igreja. Porta Fidei, número 10. E nós sabemos que essas graças vão acontecer de maneira plena. Servos em formação contínua vai gerar grupo de oração mais ungido, vai gerar ministeriados mais capacitados, equipes em maior unidade. Todos os missionários, cada um seja preparado e formado de acordo com a sua condição, para se acharem à altura
das exigências do trabalho futuro. Adgentes 26. A formação não é privilégio de uns poucos, mas é um direito e dever de todos. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, não negue formação para os seus irmãos do grupo de oração, não. Não nega, não. Você não está aqui só para fazer um encontro, não. Você está aqui para crescer. E nós vamos agora passar o slide para nós entendermos esse processo formativo. Nós vamos ver aqui e você vai perceber que não é nada complicado o processo formativo que nós temos. Nós passamos em primeiro lugar, pode passar adiante. Nós passamos em primeiro lugar pelo querigma. Um dia alguém pregou o querigma para nós. E nós sentimos tocado profundamente. E nós sentimos profundamente tocados. E com aquilo, nós fomos buscar um grupo de oração. E quando nós caminhamos no grupo de oração, depois de um tempo, nós fomos convidados a fazer um seminário de vida no Espírito. E ali no seminário de vida no Espírito, de 9 semanas, o que acontece conosco? Nós somos formados. Nós somos evangelizados. Nós experimentamos a graça de Deus. E à medida que nós experimentamos a graça de Deus, nós vamos sendo forjados, curados, restaurados. E ali nós temos o batismo no Espírito Santo. E se a gente falha um dia do seminário, o que nos acontece? Aquela pessoa que está cuidando de nós lá no seminário, ela liga, ela vai atrás da gente. E ali nós vamos partilhando a palavra. E depois nós temos o aprofundamento de dons. Aí tem uma dúvida: Marisete, experiência de oração é antes ou depois do seminário? Meu irmão, evangelização não tem antes nem depois, não. Qual fim de semana que você se reúne para evangelizar é uma experiência de oração. Todas as vezes. E essas pessoas que você dá uma experiência de oração de final de semana, elas precisam ser direcionadas para o grupo de oração. Você precisa direcionar essas pessoas para o grupo de oração. Então nós precisamos programar de maneira tal que as pessoas que saem da nossa experiência de oração, elas saibam todos os grupos de oração que tem na cidade dela, o dia e a hora que se reúnem. E os grupos de oração têm que estar preparados para receber aquele povo, para acolher, para pastorear aquele povo. E quando o povo vai caminhando no grupo de oração, nós vamos formando ele no seminário de vida no Espírito, e eles vão querendo entender um pouquinho dos dons do Espírito. Aí nós damos o aprofundamento de dons. Nós temos lá a experiência de oração, que pode ser antes ou depois do seminário de vida no Espírito, sempre em final de semana. Nós temos o seminário de vida no Espírito Santo. Aí vocês vão falar assim: Marisete, mas são os mesmos temas. Sim. Só que são temas aprofundados e vivenciados semanalmente. Nós temos depois o aprofundamento de dons. É um final de semana. Que a pessoa vai se aprofundar, vai conhecer os dons. E vai estar ali orando com irmãos. E depois nós temos também essa experiência que nós temos também com esse seminário sobre o Espírito Santo, esse encontro sobre o Espírito Santo, que é opcional, mas que nós precisamos também pensar de fazer em nossas dioceses, em nossos grupos de oração. Então, esse é um momento querigmático. E quando o povo está caminhando no grupo de oração, que estão passando por essas experiências, eles começam a questionar a gente muito. Vocês já perceberam isso? Eles perguntam muito. Então nós temos o grupo de perseverança, aqueles que já fizeram seminário, aprofundamento de dons.
nós temos que fazer alguma coisa com eles no grupo de oração. Aí você começa o grupo de servos, onde você já tem 2 apostilas sobre perseverança que nós iremos falar. Então aqui você tem um início, a fase querigmática. Essa fase querigmática, ela precisa acontecer de forma dinâmica na diocese, em todos os grupos de oração. E não tem essa história de falar, não, eu não vou fazer seminário de vida no Espírito, eu vou fazer experiência de oração, esse povo da renovação está dando muito serviço. Meu irmão, para de ser revoltado, para de ser preguiçoso, vai trabalhar, porque o Senhor te deu tudo, Ele te deu vida em abundância, e você precisa fazer com que outros tenham vida. Então nós temos que parar com a murmuração e a reclamação. Todo dia, quando nós dormimos, Deus refaz a nossa força. E pare de cansaço exagerado. Sabe o que é esse cansaço exagerado? É falta de oração pessoal e adoração ao Senhor. Então, quem reclama muito de cansaço é porque está muito longe da oração. Então, Deus nos prepara para isso. Ah, meu Deus, agora tem um grupo de perseverança. Nós temos 2 apostilas com temas aprofundados que você vai dar lá no seu grupo de servos do grupo de oração. Não tem tempo determinado, não. Se é dentro de 1 ano, 2 anos, e depois que acabam os temas da apostilas, você pode procurar no catecismo, tudo aquilo que vem de dúvidas das pessoas, você prepara um ensino e esclarece para as pessoas. Muita gente saiu da renovação carismática católica para a igreja evangélica por falta de formação. E nós não vamos alimentar a igreja evangélica mais. Nós vamos encher grupo de oração. Nós vamos encher a igreja católica, apostólica, romana, de homens e mulheres batizados no Espírito Santo. Nós não podemos negar essa graça para os nossos irmãos. E nós precisamos tocar no irmão, orar pedindo batismo no Espírito. Nós não podemos mais ser carro sem motor, meus irmãos. Nós não podemos mais brincar de fingir que estamos pedindo batismo no Espírito e o irmão está sendo batizado. Nós vamos responder por omissão. E o que acontece logo depois que a pessoa passa por essa experiência? Sabe o que nós estamos percebendo? Que a pessoa termina aquela fase querigmática, que é a evangelização fundamental, e pula para os ministérios. E eu comecei a ver no meu grupo de oração jovens que estavam pregando para jovens e que não tinham feito seminário de vida no Espírito Santo. Falei, o que você está pregando, minha irmã? Ah, aquilo lá, o que me dão lá, eu preparo e prego. Minha irmã, isso não tem fruto nenhum. Vai fazer o seu seminário de vida no Espírito, dá um tempo. Dá um tempo no ministério. E vamos nos preparar. Porque quando você está no serviço, você já tem que ter passado por essa experiência aqui de módulo básico. Não é só a evangelização fundamental. A nossa igreja é muito sábia, nós temos também a catequese. Então nós precisamos, primeiro, depois que termina a fase querigmática, nós vamos enviar nosso povo para a identidade da renovação. O que é renovação? Alguém te pergunta, a gente vai para aquele grupo lá todo feliz tal, e é tão bom, a gente sai de lá em paz. Mas isso não é renovação. A identidade da renovação carismática católica é mas está fraco. A identidade da renovação carismática católica é Vocês já fizeram o módulo básico, né? Então nós temos a identidade da renovação. Depois nós temos a apostila, carismas e grupo de oração. Como que você vai coordenar um grupo de oração se você não passou pela formação? O que é grupo de oração? Como eu posso coordenar? Como que eu formo o núcleo? Então é importante você passar por essas 3 apostilas do módulo básico. E continuando. Quando você termina essas 3 apostilas, nós temos a formação humana, que são 3 apostilas. Mas a gente não dá uma atrás da outra, não. Nós damos uma apostila, Encontro com Deus, que virou também do módulo básico. Eu vou levar as pessoas a ter a experiência do encontro com Deus, de deixar Deus curar,
aquela dificuldade que você tem de relacionamento com Ele. Passado essa apostila, nós temos outras. Continuando, a oração na vida cristã e santidade. Porque o Senhor pediu para nós que Ele quer santos. Então nós precisamos formar esse povo para a santidade. Passando mais adiante. Aí vem o outro módulo de formação humana. Encontro comigo mesmo. Às vezes eu quero trabalhar com o irmão, mas eu não estou bem comigo mesmo. Então eu preciso passar por essa experiência. Continuando. Módulo básico. Apostila 6, liderança em serviço na RCC. E igreja. Essa aqui foi reformulada agora. E depois continuando. Aí nós vemos a última apostila de formação humana. Encontro com os outros. E vamos caminhando. Aí vem doutrina social da igreja. Ah, mas isso é muito complicado. Nós temos que ler. Porque a doutrina social da igreja foi que fundamentou as legislações trabalhistas, os direitos sociais. Nasceu na nossa igreja. As igrejas evangélicas se aprofundam na doutrina social da igreja para orientar as pessoas que ali participam. E nós não conhecemos. E essa apostila, ela é um resumo da doutrina social. E você precisa conhecer e está na sua mão para que você cresça. Vamos para diante. Então, o que acontece? A fase querigmática, ela é ministrada pelo ministério de pregação. É aquelas pregações efusivas que tocam os corações e que transformam vidas. O módulo básico já é aplicado pelo Ministério de Formação. Então nós formamos pregadores, mas nós formamos também formadores, que passam por 3 módulos de formação. Tudo isso é muito importante para que atinjamos o nosso objetivo. E eu quero dizer para vocês que ensino é diferente de pregação. Ensino é diferente de pregação. Por isso que a Bea bateu aqui. Eu estou dando para vocês um ensino. Às vezes não é tão bom de ouvir quanto a pregação, mas é importante para o nosso crescimento. E depois que vai para a formação de ministério, cada um assumindo a sua formação. Aí você diz, quanto tempo esse tanto de apostila? Nós programamos em Goiânia para 1 ano. Nós formamos formadores semestre passado. Nós conseguimos formar 20 formadores. E agora nós já programamos tanto encontros semanais como encontro de final de semana. Você programa, você dá as datas para pessoas, mostrando e faz um marketing em cima disso. E as pessoas que querem virão. E o que nós temos visto pelo Brasil afora? Às vezes começa com 50 pessoas, mas termina com 50 pessoas. E o que nós queremos pedir? Se você, coordenador, não fez o módulo básico, não fique com vergonha de sentar ali para fazer também. Mesmo que você for dar alguma palestra do módulo básico, mas você também senta para escutar o outro te formar. Vamos para diante. Então, querigma, experiência de oração, seminário de vida no Espírito Santo e aprofundamento de dons. Vamos repetir? Experiência, seminário de vida no Espírito e a experiência de oração, retiro de final de semana, preferencialmente fechado. Evangelização querigmática impactante, que conduz a decisão e adesão a Jesus como Senhor e Salvador. Tem fortes momentos de oração e batismo no Espírito. Seminário de vida no Espírito, atividade semanal. É durante 9 semanas. Evangelização querigmática, paulatina, no poder do Espírito. Fortes momentos de oração. Valorização dos cenáculos de partilha. Fundamental no processo de abertura de si mesmo. Aprendizado com o testemunho do irmão.
palavra de vivência diária, que conduz a sua oração com a Bíblia e ao gosto pela palavra. E aprofundamento de dons, que é aquilo que nós já falamos para você. É uma introdução esse aprofundamento de dons. É querigmático. É sobre os dons infusos e carismáticos, com pequena teoria e vasta oficina. Abertura ao Espírito que age pelos dons, partilha sobre a experiência dos dons. Passando adiante. O módulo básico é o início da fase catequética, viu? Tem 11 apostilas que eu já falei para vocês. É uma formação carismática no poder do Espírito Santo. Proporciona uma experiência maravilhosa com Jesus. Conhecimento do movimento e da igreja. Gera muita unidade na diocese, no grupo de oração. E é um momento de discernimento para o ministério que você vai assumir. Vamos para frente. É uma continuidade catequética. Deve ser iniciado após o módulo básico, a formação específica. Agora, em situação emergencial, que eu sei que tem em todos os lugares, pode ser iniciado a formação específica após as 3 apostilas iniciais do módulo básico, que é identidade, carismas e grupo de oração, tá? Então, pode acontecer isso, mas sem a pessoa abandonar o módulo básico. Na exceção que nós demos, é preciso garantir a continuidade do módulo básico, mesmo já tendo dado início à formação específica do ministério. Continuando. O grupo de perseverança que nós falamos aqui é o terceiro momento do grupo de oração, também catequético. Não faz parte do processo formativo do módulo básico, mas deve ser aplicado em unidade com ele. Após a experiência de oração e o seminário de vida no Espírito, inicia-se o grupo de perseverança. Ele pode ser semanal e quinzenal. Não é preciso concluir o módulo básico para dar o grupo de perseverança para dar continuidade ao processo formativo. Continuando. O grupo de perseverança é algo muito importante para você segurar o seu irmão no grupo de oração. Em alguns casos, ele pode ser de nível paroquial, reunindo os grupos de oração próximo, ou por grupo de oração. Agora, para o grupo de oração que aplica o módulo básico semanal, um capítulo por semana, não é necessário outro dia da semana para o grupo de perseverança. Entre uma apostila e outra do módulo básico, você aplica os ensinos dos grupos de perseverança. E terminada a aplicação dos temas sugeridos pela RCC nas 2 apostilas do grupo de perseverança, você poderá discernir outros temas que você aplicará no grupo de perseverança. E continuando, é importante que cada um de nós possamos concluir que não é preciso concluir uma turma para dar início a outra. O processo deve chegar o mais perto possível do grupo de oração. É necessário evitar a síndrome da porta giratória, do povo que vai para o grupo de oração e não aparece mais, e some. Requer planejamento e empenho de todos. Tá. O Pedro está me falando aqui que a Kátia pediu para avisar para vocês que esse slide vai chegar para vocês, viu? Não precisa ficar preocupado, não. Requer planejamento e empenho de todos. Parece ser difícil, viu, gente? Mas com a força do Espírito Santo nós vamos conseguir. É um exército bem formado que é a garantia da missão eficaz. Então olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, nós vamos conseguir formar o nosso povo com a força do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala para ele: nós vamos conseguir formar o nosso povo com a força
do Espírito Santo. E agora, você que teria muito mais coisa para falar, mas nosso tempo acabou. Agora que você que se encantou com o Seminário de Vida no Espírito, o Condim, lá do Rio Grande do Norte, ele é coordenador estadual. Ele vai partilhar um pouquinho conosco aqui a experiência que eles tiveram na cidade dele, na sua cidade, né, Condim? Na diocese dele com o Seminário de Vida no Espírito. E quando o Condim terminar, eu vou voltar aqui só para nós fazer os finalmente. A paz de Jesus, irmãos. Ela me falou, me chamo Condinho, sou do grupo de oração Jesus de Nazaré, que acontece na paróquia de Nossa Senhora dos Aflitos, lá no sertão do Rio Grande do Norte. E estou coordenador estadual nesse último ano. A experiência que eu trago para vocês é sobre a vivência do Seminário de Vida do Espírito Santo. Vai aparecer um slide aqui, o irmão vai passar ali. Nós vimos aqui nesse mesmo palco, Padre Jonas, há uns anos atrás, falar da negligência com os seminários de vida no Espírito Santo. Nós estamos vendo agora também o nosso Papa Francisco pedir que façamos seminários de vida do Espírito Santo. Mas não é simplesmente, isso aqui só explicando, porque lá na Diocese de Santa Luzia e Mossoró, a gente, o Ministério de Formação leva essa formação como preparar o ciclo carismático mais formativo, não é o que Tassiano falou para nós aqui pela manhã, não. Só para não confundir. Então, lá, nós estamos tendo essa experiência nessa diocese de Mossoró, que o padroeiro é Santa Luzia, de resgatar o seminário de vida com todo aquele ardor que nós tínhamos antes. Porque, na verdade, nós estávamos negligenciando nossos seminários, fazendo por fazer. Nas minhas andanças pelos estados, a gente via, não, está acontecendo seminário de vida? Tá. A gente faz uma vez por ano, como vem a ordem lá de cima. E não é assim, né? Fazer por fazer os nossos seminários de vida. Quem aqui não entrou, conheceu a renovação aqui por meio do seminário de vida? Quem fez a experiência e lá, levanta o braço. Quem fez sua experiência do batismo do Espírito Santo num seminário daquele bem feito, com tudo que tem direito? Então, eu queria adiantar aqui para a gente partilhar. Adiante mais o slide. Então, o que é o seminário de vida do Espírito Santo? Lá, todos os grupos de oração da Diocese de Mossoró têm toda uma preparação antes do seminário com toda a equipe de serviço, como outrora nós tínhamos. Todos os servos são formados. Ah, mas eu já conheço. Mas passa todos pelo o processo de se formar para servir no seminário de vida no Espírito Santo. Adiante mais um pouco. Então a organização, todo o zelo da organização com o seminário de vida, lá tem dividido as equipes, a equipe de serviço, metodologia, vivência. Adiante também mais um pouquinho. Quero me deter mais no final. Toda aquilo, a explicação da coordenação geral do seminário, a equipe de espiritualidade, o pastoreio, que são aqueles servos que vão acompanhar as ovelhas durante cada semana. E vale salientar que lá começa o seminário, aquele pastor daquele rebanho, pequeno rebanho, vai até o final com aquelas mesmas ovelhas, naqueles mesmos lugares onde está acontecendo. É um zelo espetacular lá da equipe de serviço. Pode adiantar mais um pouco. Toda a infraestrutura é montada, toda a divulgação, o zelo pela divulgação no grupo de oração, na paróquia. Até lá temos cidades pequenas na diocese, então até carro de som é usado, cartazes, blitz, carreatas, redes sociais para divulgar o seminário de vida do Espírito Santo lá é usado, né? Todas as pregações e orações têm que ser querigmáticas. Nós que vamos pregar somos orientados a estudar, mergulhar na oração para que as pregações sejam querigmáticas. E todos os dias que tem um grupo de oração, tem o grupo de partilha. Tem que haver. Não tem, o tempo estourou. É programado para que haja a partilha, a vivência fraterna no final do grupo de oração. Pode adiantar um pouco? Olha, foi feito todo o cronograma.
Eu queria destacar ali a recepção e as lembrancinhas. É um zelo que dá... A gente fica assim de boca aberta, irmãos. Todos os participantes, todas as semanas recebem aquelas lembrancinhas artesanais. Não são aquelas Ctrl+C, Ctrl+V, não. São aquelas lembrancinhas originais feitas lá, aquele carinho, todo participante se sente acolhido, amado naquele seminário de vida, todas as 9 semanas. Podemos adiantar? Eu queria só mostrar aqui o zelo. Todos os participantes, quando chegam no grupo de oração, no primeiro dia já recebem o livrinho com as meditações diárias. Os participantes já recebem aqui com as meditações das 9 semanas, recebem o livrozinho assim, para levar para casa. Pode adiantar? E aqui uma coisa espetacular lá da diocese, da nossa diocese. Toda a arte foi unificada, uma arte só para toda a diocese. Esse é o banner que é feito em todos os grupos de oração da diocese, tem a mesma arte, só muda aqui o dia e o grupo de oração. Toda a diocese. E tem toda a arte do banner, pode passar também? Tem aqui a bolsinha de Bíblia que eu trouxe aqui para o Conselho Nacional e foi um sucesso. Lá todos os participantes também adquirem a sua bolsinha personalizada e também pode passar um pouquinho mais. A camisa, olha, todos os grupos de oração, a Cátia foi lá, viu no nosso congresso estadual e era uma multidão de pessoas com essas camisas personalizadas do grupo de oração. Então tem todo um zelo, irmão, nesses seminários de vida no Espírito Santo. E eu, como estadual, tenho andado nessa diocese e tenho visto a graça, o crescimento desses grupos de oração. Por quê? Eles inventaram uma coisa nova lá? Não. Voltaram às origens, ao primeiro amor. A nossa quase que porta de entrada dos nossos grupos de oração, que é o Seminário de Vida no Espírito Santo. Lá os seminários estão feitos com zelo, com amor, com a dedicação que deve ter. E nós precisamos resgatar, meu irmão. E é possível. Eu trouxe esse testemunho aqui porque eu estou vendo lá na Diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte, os grupos de oração bombando de graça, por causa do zelo que estamos tendo com os nossos seminários de vida. Mas quando é só o seminário de vida? Não, irmãos. Lá tem metas. Lá todos os grupos de oração sabem que faz o seminário de vida e com 45 dias ou 60 dias já tem que fazer, se não tiver feito a experiência de oração ainda, já tem que fazer a experiência de oração. E com tantos dias já tem que fazer o aprofundamento de dons. Então tem toda a sequência formativa. Aqueles membros que querem, que fizeram o seminário de vida, se ingressam no processo formativo, como Marisete falou aqui, e eu tenho grupo de oração que eu andei um ano atrás, quando eu chego lá, está com outra cara. Tenho participado dos retiros de servos dessa diocese, e a cada ano só tem aumentado os servos comprometidos. Eu cheguei num seminário desse para pregar, que eu tenho ido em muitos grupos desses pregar, e cheguei lá, mais de 200 participantes nesse seminário, tudo organizadinho com aquele zelo. Eu ganhei até certificado como pregador daquele seminário de vida. Eu fiquei assim, maravilhado. E eu perguntei, minha irmã, com a coordenadora, quantos servos você tem aqui para dar conta dessa multidão? Ela disse, eu já tenho 7, Condinho. E aquela alegria, 7 servos fazer uma maravilha daquela. Eu disse, meu Deus, é possível resgatar, voltar ao primeiro amor. Então, é possível, irmão. Eu tenho visto com meus olhos mesmo, presencialmente, a graça que é voltar a ter o zelo pelos nossos seminários de vida no Espírito Santo. Não sei como é que está no seu grupo de oração, na sua diocese, mas é possível vivenciarmos essa graça do seminário de vida no Espírito Santo. Obrigado, Condinho, pelo testemunho. E se tivesse mais tempo, iríamos chamar um coordenador estadual para falar um pouquinho da experiência com o módulo básico, mas não faltará oportunidade. Meus irmãos, nós temos também o EAD na Renovação Carismática Católica, que é o Instituto de Educação à Distância.
pela internet, e que nós estamos oferecendo um curso de instrumentos eficazes para melhor compreender a Bíblia. Todos os coordenadores de grupo de oração, coordenadores diocesanos que aqui estão, vão ganhar desconto em 2 fichas para o coordenador e para mais uma pessoa do seu grupo de oração fazer esse curso, Instrumentos Eficazes para Melhor Compreender a Bíblia. Então você pode contactar conosco, que você já receberá o e-mail com a sua inscrição e usará o código de desconto de R$30. Então nós convidamos todos a estarem conosco nessa experiência maravilhosa. Vocês gostaram desse encontro aqui com os coordenadores, sim ou não? Foram todos gravados, viu? Todos gravados, e vocês podem comprar até o domingo, lá na livraria, ou fazer o seu pedido para o escritório nacional. Outra coisa que nós queríamos é que vocês já comecem a se organizar. Você não vai poder nem levantar aí da sua cadeira. E vocês aqui, meus irmãos, eu vou ter que pedir que vocês também vão ajeitando no outro lugar, viu? Desculpa que eu não falei antes. Porque aí os sacerdotes vão sentar aqui, o Conselho Nacional aqui. E vocês aí que sentar no lugar deles aí, dá um lugar para eles, pelo amor de Deus. Então nós estamos terminando esse momento e vamos cantar uma música, né? Para nós terminarmos com essa unção e com essa graça que foi esse encontro aqui para nós. Todos os coordenadores diocesanos, o representante do estado de Minas Gerais, o Wendel, os convida para uma reunião neste intervalo, antes da missa, do lado esquerdo do meu lado esquerdo do palco. E vamos cantando, nos preparando para a Santa Missa. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Estenda suas mãos e cante. As minhas mãos eu quero Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Coloca a mão no seu coração e pede. Espírito Santo, orar em mim. Orar em mim. Espírito Santo, vinde curar, vinde libertar nossos corações.
do céu.